eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou contar pra vocês finalmente o que eu achei do livro Mistborn, de Brandon Sanderson. Bom, gente, esse livro aqui foi publicado aqui no Brasil pela editora Leia no ano de 2014. Eu não lia fantasia na época, então era um tipo de livro que eu não me interessava muito pelo conteúdo. E atualmente a gente não tem mais Mistborn e a trilogia do Império Final disponível em português aqui, novos exemplares. A gente encontra muito esse livro aqui em sebos e estão num preço caríssimo. Eu andei procurando a título de curiosidade para trazer para vocês e o mais barato que eu encontrei foi R$200 um livro usado. Então, gente, esse livro aqui tá limitado sim para quem lê em inglês. Eu acho que não é uma leitura tão complexa assim, para quem tem um inglês aí avançado, eu acho que já é possível fazer essa leitura. Tem muitos termos aqui que são referentes ao universo do Brandon Sanderson, a Cosmere. Então, eu sugiro que vocês entrem no site do Brandon Sanderson, tem um glossário específico que o próprio autor deixou disponível ali referente à trilogia de Mistborn, então eu acho que ajuda bastante. O livro que eu tenho aqui, gente, é uma versão bem básica, tá? Ele custa $9,99, mas aqui pela Amazon eu comprei os 3 livros, que é o Mistborn, The Well of Ascension and The Hero of Ages. Os 3 livros no box, que são bem gordinhos, tá, gente? Ó. São livros assim, ó, bem gordinhos, tá? Eu paguei em torno de R$70, então eu não achei um preço assim absurdo, nem nada do tipo, mas é aquela questão, deixo o alerta aqui pra vocês, se você já é um leitor de inglês aí de nível avançado, eu tenho certeza que você vai dar conta do livro. A qualidade do livro, gente, ele é bem básica também, tá? Aqueles livros em estilo pocket, então ele é pequenininho, ele é diferente de um livro do tamanho tradicional aí. Mas ele tem ilustrações, eu vou mostrar pra vocês entre os capítulos, ó. Tem essas ilustrações do mapa aqui, da Cosmere, do Brandon Sanderson, e do Império Final a gente também encontra aqui. Bom, gente, essa história é uma fantasia bem complexa, tá? Eu me surpreendi bastante com a leitura desse livro aqui. Confesso que parei alguns momentos, sim, pra ir atrás no glossário do Brandon Sanderson, porque são termos que só existem no mundo do Brandon Sanderson. Então eu fui atrás pra descobrir o que era que o autor quis colocar aqui. Então super recomendo o dicionário Brandon Sanderson pra quem for fazer essa leitura, tá? Essa história aqui, ela é uma fantasia bem, assim, elaborada. Eu acho que é uma das fantasias mais desenvolvidas que eu já li. Eu fico entre ele e Elantris, eu não sei dizer pra vocês, porque ainda tem 2 livros dessa série aqui, mas eu acho que ele tá no mesmo ritmo de Elantris. São personagens muito bem desenvolvidos, os cenários de mundo a gente consegue visualizar. Então eu acho isso aqui bem interessante quando o autor ele consegue construir esse mundo, trazer esse background do mundo pra dentro da história e aí a gente conseguir visualizar isso, visualizar os personagens. Então isso aqui é uma coisa que o Brandon Sanderson capricha demais na construção de personagens. Então aqui a gente vai conhecer um mundo, né, que é governado por um senhor soberano que, por ele ser imortal, ele acabou sendo um tirano nas leis, na forma de governar o mundo. Então ele acaba oprimindo as pessoas de todas as formas possíveis. E uma das maneiras de opressão que ele encontrou aqui foi dividir as pessoas em classes sociais. Então as pessoas que ele considera que tem mais um valor para ele estão na classe mais rica e as outras pessoas se tornam escravas. E aí é lógico, né, gente, quando a gente tem uma diferença cultural, uma diferença social tão grande entre as pessoas, vai causar revolta, vai causar revoluções. E a gente vai conhecer no meio dessa revolução o Kelsier, que é o protagonista dessa história, um dos protagonistas dessa história, que a gente conhece ele quando ele tá preso numa prisão que é impossível sair, onde ele vai ser escravo pela vida inteira, onde ele não tem perspectiva de vida nenhuma além daquilo, mas a força de vontade dele de transformação, de trazer mudanças para aquele mundo é maior e ele consegue fugir. E aí, gente, o mundo vira de ponta cabeça, porque ele vai atrás de grupos rebeldes e aí ele conhece entre esses grupos aí, essas facções rebeldes a Vin.
que ela é uma vilã na história e ela, aliás, uma ladra na história. Só que ela tem, assim, muitos medos, ela é muito jovem, já foi trapaceada, então ela não confia totalmente no Kelsier, mas ele elabora um plano assim, ó, de outro mundo. E ele descobre que a Vin, ela tem uma magia muito especial, que ela consegue controlar a sorte. Nesse mundo aqui, uma coisa que eu esqueci de dizer, a gente tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que nascem com a habilidade de manipular um metal. Então, por exemplo, ela consegue manipular a prata. E a partir dessa prata, ela consegue produzir algum tipo de magia. E outras pessoas, elas conseguem manipular vários tipos de metal. Eu não sei como tá na edição em português, tá? Mas eu até fiz uma anotação aqui. Aqui eles chamam Mist, a pessoa que consegue queimar ou manipular um metal. E o Allomantic, uma pessoa que consegue manipular mais de um metal. Então, essa é a definição que está em inglês. Eu não sei qual que é o termo que é usado em português, mas aqui eles dividem essas pessoas em dois grupos. E ele descobre que a Vin, ela consegue manipular a sorte, ela nem sabe como que ela faz isso, tá? Em vários momentos da história ela tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra virar um caos a vida dela, mas de repente a sorte dela muda, ela ganha alguma vantagem numa situação ali e consegue se dar bem. Então o Kelsier e a Vin, eles se unem nesse propósito de trazer essa transformação para o mundo. Só que algumas questões acabam existindo nessa história aqui. Por exemplo, como que eles vão matar esse senhor soberano? Porque o único jeito de acabar com a tirania do mundo é eliminar esse senhor soberano. Só que como que eles vão fazer isso se o cara, ele é tido como uma pessoa imortal, como quase como um deus aí que consegue ter mais poder que as outras pessoas, ele não tem perspectiva de morrer tão cedo. Então, como que eles vão fazer isso? E aí, gente, a gente vai acompanhar essa jornada desses dois protagonistas, vai aparecer muitos outros personagens aqui na história, mas eu destaquei dois porque, né, são muitos personagens aqui. A gente vai acompanhar essa jornada deles, de como, mais por transformações sociais, tem muito política aqui na história, tá, gente? Eu acho que eu senti mais essa relação política em Mistborn do que em Elantris. Então o autor, ele dá assim umas alfinetadas, se a gente parar pra pensar, na época que isso aqui foi escrito, na época que estavam as tensões também econômicas nos Estados Unidos, então a gente não tem como desvincular o autor do mundo que ele está inserido. Então é claro que a gente percebe umas críticas sociais sutis que o Brandon Sanderson deixa, migalhas assim, espalhadas, né? A gente percebe que todo autor que acaba fazendo isso acaba incluindo problemas sociais, problemas ambientais, problemas que o mundo está vivendo nas histórias de uma forma ou de outra, e o Brandon Sanderson não é diferente, tá? Ele não deixa esse lado passar, a gente percebe essa sutileza na caracterização dos personagens que dá assim pra gente fazer essas conexões com outros problemas sociais que aconteceram no mundo na época que esse livro foi escrito, tá? Então assim, gente, é um livro que tem um final muito surpreendente, muito impactante. Eu tô bem ansiosa, assim, pra ler os próximos livros. Faz um tempo que eu já li Elantris, então eu tô... Elantris, depois eu li Mistborn. Então, assim, são livros que foram meus primeiros contatos, tá, com o Brandon Sanderson. Eu não li nenhum livro dele em português, então tem muitos termos aqui que eu não sei como que ficaria essa adaptação, que nem no caso aí do Mish e do Allomantic, que eu não sei como que ficou a tradução da Leia. Se você leu o livro em português, deixa pra mim nos comentários como é que ficou essa tradução em português, pra depois a gente comparar, a gente conversar aí nos comentários. Mas é isso, tá, gente? Então a minha dica é, se você tem o inglês no nível intermediário ou avançado, dá pra ler sim, mas utilize lá o dicionário, o glossário do Brandon Sanderson, para você poder ficar por dentro desses termos que são bem específicos, tá? Não tem no dicionário tradicional do inglês, porque isso daí é criação do autor. Então, gente, é isso, tá? Principalmente se você quer aprender um pouco mais sobre a Cosmere, que é a galáxia do Brandon Sanderson. Esse é um dos livros que faz parte da Cosmere. E uma coisa muito interessante, tem alguns capítulos, eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas ele é intercalado por uma segunda história, tá? O que eu peguei, assim, acabei pegando de spoiler, ó, vou deixar aqui, tá vendo aqui em cima? Acho que não sei como vai aparecer no vídeo. Isso daqui é uma segunda história que está sendo contada além do Mistborn. Isso também acontece em Elantris.
E os fãs aí do Brandon Sanderson, que já leram todos os livros do autor, o que eles comentam é que essa história ela acaba se conectando, esses trechos aqui de uma segunda história, numa história maior, tá? Eu não me aprofundei sobre isso porque eu não quero pegar spoiler, eu quero descobrir por mim mesma aonde essa segunda história vai levar. Mas eu já fiz várias marcações aqui e tem um detalhe importante para quem tá lendo Brandon Sanderson. O itálico no livro muitas vezes é usado para refletir pensamento do personagem ou uma expressão que a gente precisa destacar por algum motivo. Mas no caso do Brandon Sanderson, ele utiliza o itálico muitas vezes para trazer ironia para o texto. Então, quando ele deixa uma palavra em itálico, nem sempre aquela palavra tem o significado originário que está lá no dicionário da língua inglesa, tá? Muitas vezes ele quer dizer uma segunda coisa, então ele traz esse jogo com a escrita que eu nunca vi igual em outro autor. Então eu me tornei fã do Brandon Sanderson com 2 livros. Eu entendo esse hype pelo autor porque a forma como ele escreve, a forma como ele cria narrativas, a forma como ele traz esses personagens é realmente uma forma única que merece ser considerado sim. E eu me arrisco a dizer que ele vai estar aí sendo estudado nas próximas décadas como um dos autores mais importantes americanos, né, da literatura americana. Então, eu acho que ele sim vai entrar para a literatura americana como um dos fenômenos aí a ser estudado. Infelizmente, a gente acaba estudando muito literatura de autores que já morreram, autores antigos, mas eu tenho certeza que nas próximas décadas isso vai ser estudado sim. Inclusive, gente, para quem gosta do Brandon Sanderson, ele tem um canal aqui no YouTube que ele dá dicas de escrita, ele é professor universitário, ele é formado em um monte de coisa, então eu gosto de assistir os vídeos dele de técnicas de escrita, afinal eu também sou escritora, tenho muito que aprender com o Brandon Sanderson, mas é isso, tá, gente? Então, se você nunca leu o Brandon Sanderson, se arrisque a fazer essa leitura. Recentemente, a editora Trama publicou O Caminho dos Reis em português, é um baita de um calhamaço, mas vale a pena se você não tem muita familiaridade com a língua inglesa, começar por um dos livros dele, apenas para conhecer também o estilo de escrita desse autor. A Trama já anunciou que vai publicar a trilogia do Caminho dos Reis, então a gente pode esperar os lançamentos futuros aí. Eu particularmente eu gostei de ler Brandon Sanderson em inglês. Nunca tinha lido fantasia em inglês, eu comecei com Elantris, depois vim com Mistborn, então assim, gente, é uma experiência bem legal se você tem o inglês aí avançado, intermediário, avançado, eu acho que dá pra você arriscar sim. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Vou deixar os links dos meus livros aqui embaixo, para vocês comprarem, conhecerem também o meu trabalho, e a gente se vê no próximo vídeo.